gracias a Dios por la conferencia, por su palabra ministrada desde viernes. Ya estuvimos acá en una reunión de perfeccionamiento de los líderes y después ayer hermano Andrés empezó el primer mensaje y en el segundo mensaje nosotros hablamos sobre los servicios, como Dios quiere que los servicios de su pueblo sean hechos. Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios que define muy bien su comando. Todo es hecho bajo su mandato, su orden. Y Él tiene también una línea de autoridad entre su pueblo. Él hace a cuestión de dejar todo muy claramente. Él eligió Moisés para ser el líder principal para llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Y de Moisés sabemos que la línea de sacerdocio, el liderazgo estaba con Aarón, y también cada servicio levítico había líderes y cada tribu había un príncipe que lideraba toda tribu, y también en cada servicio había liderazgo. Entonces todo es hecho con mucho orden y también la línea de autoridad, la línea de comando era muy bien definida por Dios. Llegamos ahora en Nuevo Testamento. ¿Quién es la nube? ¿Cómo Dios nos da dirección? En primer lugar, la nube es el Espíritu. Aleluya, que nosotros seguimos al Espíritu. Por eso que el ministerio en que estamos involucrados es el ministerio de Espíritu. Aleluya. Era lo que yo quería definir bien esta mañana, para que usted sepa en qué ministerio usted está involucrado. Nosotros estamos en el ministerio del Espíritu. Nosotros no hacemos la voluntad del hombre alguno, hacemos la voluntad del Espíritu. Por eso que en el libro de Pablo, de las cartas de Pablo a los Corintios, él habla mucho de Espíritu. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 17, como dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el asunto de la nube es el Espíritu. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos aprender a entender el Espíritu, seguir el Espíritu. Ese Espíritu que es Cristo mismo, después de su muerte en la cruz, en resurrección, Dios le hizo el Espíritu que da vida. Eso está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postre Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. Entonces hoy nosotros tenemos un Cristo que es un espíritu que da vida. El postrero Adán es Cristo.
Y Cristo no está más en la carne. Cristo está en la forma del Espíritu. Él es un Espíritu que da vida a los hombres. Por eso, en aquel día, cuando nosotros creemos en Jesús, confesamos nuestros pecados y recibimos a Él como nuestro Salvador y Señor, Él entró en nuestro espíritu. Y aquel que se une al Espíritu, al Señor, es un espíritu con Él. Entonces, gracias al Señor, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, ese espíritu no está más solo. Cuando nosotros tenemos un espíritu fervoroso, ese espíritu ya está mezclado con el Espíritu, con Cristo, que es postrero Adán, que es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Entonces, cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, el Espíritu está en nuestro espíritu. Esta es la manera de hoy, el Verbo se hizo carne, por medio del principio de encarnación, Dios hoy trabaja en nuestro espíritu. Segunda de Corintios 3, o que nosotros leemos. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Hermanos, en este ministerio del Espíritu, nada proviene del hombre, no proviene de nosotros, ni siquiera pensar en las cosas de Dios conseguimos pensar. Todo proviene de Dios, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Hermanos, estamos en el ministerio del Espíritu. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermano, todo nuevo pacto es una historia del Espíritu. Sin el Espíritu nada somos capaces de hacer, y Dios no consigue hacer su obra entre nosotros. Por eso, hermanos, no somos competentes por nosotros mismos, somos competentes por el Espíritu, porque el Espíritu que nos da competencia. Amén. Bueno, dicho todo eso, yo lo que quería decir a ustedes es que cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, él estaba en Éfeso, y él no intentaba ir a Corinto tan temprano, porque él quería fortalecer su obra en Éfeso. Pero al escuchar muchas informaciones malas, muchos problemas estaban ocurriendo en la iglesia en Corinto, él tuvo que apresurar en cortar su permanencia
en Éfeso y tuvo que ir para Corinto por causa de estos problemas. Esto está en está en el comienzo, ¿no?, de 1 de Corintios capítulo 1. Oh Señor Jesús, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente, el mismo parecer. Essa palavra grega, para que estéis perfectamente unidos, tem um sentido de seais reparado, restaurado, recobrado a unidade que foi dañada. Então, agora há necessidade de nós repararmos, nós restaurarmos a unidade que foi destruída. Entende? Como? Unidos en una misma mente y un mismo parecer, la misma opinión. Una mente, una opinión. ¿Por qué? Porque los griegos eran dados a cada uno tener libertad para hablar de una forma. Y ellos tenían libertad de opinar. Y trajeron la cultura griega para la iglesia. Entonces, en la iglesia, muchas opiniones, muchas maneras de pensar, y con eso destruyó la unidad que había entre ellos cuando Pablo predicó el evangelio para ellos. Ahí en versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Provavelmente, Cloé era una hermana que vivía en Éfeso. Pero, por los de Cloé, posiblemente eran siervos de su casa, esclavos de su casa, personas muy cerca de Cloé, pero que vivían en Corinto. Aquí, la palabra griega no es oikos. Oikos se referiría a los de la casa de Cloé, los parientes de Cloé, la familia de Cloé, pero no es familia, no era pariente, era los de Cloé, posiblemente los que fueron esclavos, siervos, que trabajaban para Cloé, pero vivían en Corinto. Y pasaba muchas informaciones para Cloé, que estaba en Éfeso, y Cloé pasaba estas informaciones para Pablo. Pablo entonces quedó con mucha inquietud, mucha preocupación. Él empezó a tomar una decisión de ir a Corinto. ¿Se entiende? Porque había contiendas entre ellos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Foi crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dou graças a Deus de que a ninguno de vosotros he bautizado, senão a Crispo e a Gayo. Hermanos, esse é o motivo de Pablo deixar Éfeso, deixar seu trabalho em Éfeso e partir para Corinto. ¿Por qué en la iglesia en Corinto había tantos problemas? Empezando con
la división, preferencias por este siervo de Dios, preferencia por aquel siervo de Dios. Y con eso muchas contiendas entre ellos. Hermanos, eso todo es motivado por la única causa que eu vou explicar daqui a pouco. Depois, Pablo trata de problemas de fornicação. Trata de problema de litígio entre os hermanos. Trata de problema de prostituição. Problema de divisão entre eles, de idolatria. Trata de problema de autoridade entre eles. Trata de problema de partimento de pão, as coisas anormales que ocorriam entre eles. E por final trata de los problemas de los dones espirituales que trajo muita confusão. Hermano, todos estes problemas, en la verdad, tenía una única causa. La única causa, Pablo não foi confortável para tratar desse assunto. Porque o assunto acá, hermanos, era entre ele e Apolos. E quem era Apolos? Apolos em Hechos 18. Vamos a mirar. Hechos 18. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Atenta para que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hermanos, este es perfil de la gente griega. Porque el pueblo griego es muy desarrollado en la forma elocuente de hablar. Ellos desarrollaban las maneras convincentes de exponer su lógica humana, con mucha sabiduría humana, con mucha manera persuasiva de presentar por medio de discursos. Entonces, cuando llegó Apolos con este perfil, ellos, el griego natural de ellos empezaron a surgir en la iglesia. Ahí algunos prefirieron Apolos. Hermanos, isso é malo. Esse era o problema principal, sabia? Ó Senhor Jesus, não sei se você pode me acompanhar com isso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ello era conocedor de la Escritura de Antiguo Testamento, pero estava desatualizado. Por isso, irmãos, é necessário nós estarmos sempre atualizados com o que o Senhor está falando com nós, sempre em dia com a palavra profética. E começou a falar com desnudo em la sinagoga. Era alguém realmente de uma maneira grega. Falava com desnudo.
Y cuando le oyeron Priscila y Áquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahí este matrimonio actualizó a Apolos. Y queriendo él pasar a Acaya, y Acaya es donde queda Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús él era el Cristo. Todo eso era muy bueno, pero hermanos, eso provocó la naturaleza griega de los corintios, porque llegó alguien diferente de Pablo, llegó alguien con mucho poder en la palabra, manera vehemente de hablar, la manera elocuente de exponer las cosas. Algunos de los corintios prefirieron a Apolos. Pablo sigue en 1 Corintios exponiendo. Versículo 18, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo no entró entre los corintios con la misma sabiduría de hombres, como era costumbre de ellos, discutir palabras de sabiduría humana con elocuencia para mostrar, convencer, persuadir con la lógica humana. Pero Pablo no hizo eso. Pablo, él llevó palabra de la cruz. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hermanos, por un lado, yo digo que los griegos eran más refinados comparados a los bárbaros. Los bárbaros solo se preocupaban con la necesidad y satisfacción de cuerpo, habiendo lo que comer, lo que beber, para divertirse, alegrarse, está todo bien. Pero los griegos por lo menos buscaban problemas de alma, respuestas de su alma, ¿cierto? Por eso, hermano, desarrolló la filosofía humana. Y hasta hoy, este tipo de filosofía siguen desarrollando entre nosotros, entre los hombres, ya casi más de 20 siglos, pero hasta hoy la filosofía no encontró la solución para el hombre, para el alma del hombre, no encontró la solución para tantos problemas sociales. Eso no es, porque la solución no está en la sabiduría humana. La solución está en la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Es la cruz de Cristo. Cuando cantamos el último himno, cuando cantamos sobre la cruz, hermano, la cruz es crucial. Por eso viene la palabra crucial. Es crucial. Sin la cruz, no estaríamos acá. Sin la cruz, no habría perdón.
Sin la cruz, todos estaríamos bajo de condenación. Sin la cruz, não teríamos esperança de glória. Sin la cruz, não vivimos a vida da igreja como estamos vivendo, felizes. Por isso, irmão, todo empieza por la cruz. Sin la cruz, estaríamos em la vida da igreja peleando uno com os outros, lleno de contiendas, opiniões diferentes. Graças a Deus por la cruz. Recentemente, um irmão muito usado por Deus do continente asiático casi morreu por várias paradas cardíacas. E uma dessas paradas cardíacas, ele tuvo encontro com Jesus. Ele não, em aquele momento, ele confessou a nós que a vida de ele passava delante de ele como um grande dilúvio, água correndo muito forte. E todo lo que, a obra que hizo em toda sua vida, parecia não ser tão importante mais. Parecia não valer muita coisa. A única coisa que lhe podia salvar em aquele momento era a cruz de Cristo. Ele mirou para a cruz de Cristo, agarrou a cruz de Cristo. Aí ele despertou. Não era momento de ir para o Senhor. O outro irmão, em Norteamérica, ano passado, confessou a nós, depois de ser tão fiel à responsabilidade que havia entregue, ele incluso, por causa de sua fidelidade, era muito duro com os irmãos. E quando chegou o momento em que, em la extrema debilidade de sua saúde, cerca de sua partida para o Senhor, ele sentia isso, ele ganhou a visão que o celo que ele tuvo por la obra não valia muita coisa, ou não valia nada. O único que importa é viver como está. Isto é, quanto de Deus, quanto de Cristo ha sido trabalhado em seu ser, manifestado em seu viver. Por isso, irmãos, ele também viu que o único que importa, irmãos, é a cruz. Por isso, irmãos, não se gaba de muitas obras hechas, muito sucesso, que cuida de muitas igrejas, que tem importância entre os irmãos. Nada de isso vale para nós. Hermanos, lo que nós devemos nos gabar é em la cruz de Cristo. Amém? Pois já que em la sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, mediante la sabedoria, com tantos siglos de sabedoria, de pensamentos, de filosofias, o homem não encontra a solução. Agradou a Deus salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En la iglesia que es en la nueva cultura, no se gloríe en su elocuencia, no se gloríe en su capacidad, no se gloríe en su sabiduría humana. Muchos de nosotros aprendemos en ese mundo secular, algunos hacen cursos de coaching, otros hacen otro tipo de cursos que quizás intentan traer los artificios para la vida de la iglesia. Hermanos, nosotros seguimos predicando Cristo y este crucificado. Este es nuestro camino y este es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es el ministerio del Espíritu. Apolos vino, él no conocía totalmente la economía de Dios de una manera completa. Él confiaba en su capacidad de convencer a los judíos que Cristo era Mesías. Él confiaba en su elocuencia como los griegos, con su poder persuasivo para convencer a las personas. Pero hermanos, en la iglesia nosotros no usamos eso. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Capítulo 2, versículo 1. Así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No usamos la excelencia de palabras o de sabiduría. Nada sabemos, sino a Cristo, Jesucristo, este crucificado. ¿Sabe por qué? Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Hermano, usted sabe que si mi tarea en estar acá es para hacer un papel de explanador de la Biblia, como de un maestro, profesor, enseñar la Biblia para ustedes, quizás yo venía con más confianza, porque yo sé cuánto de conocimiento bíblico yo tengo. Entonces yo puedo usar el conocimiento bíblico para pasar para ustedes como maestro, como profesor. Pero si yo estoy en la responsabilidad de un profeta, yo no sé tampoco lo que tengo que hablar. Yo dependo de Dios. Por eso uno que viene en el papel de profeta, él no está seguro de sí. Él no está confiante de sí. Yo llegué acá en fraqueza, en debilidad.
y mucho temor y tembló. Tembló. Porque yo no sé exactamente lo que Dios quería hablar. Tenía una carga, tenía una línea, sabía lo que Dios, cuál es la carga de Dios por ese tiempo. Pero exactamente lo que hablar, hermanos, yo no dependo de mi capacidad, no dependo de mi conocimiento bíblico, yo dependo de Dios totalmente. Pablo estuvo entre ellos com debilidade. Sabe que é debilidade? Debilidade é principalmente debilidade fisicamente, em seu corpo. Pablo passou por muitas e muitas persecuções. Em Éfeso, ele estuvo allá ensinando por 2 anos na escola de Tirano. Parecia algo fácil, não era fácil, lleno de persecuções por todos os lados. Então, fisicamente ele estava debilitado. Ele chegou a Corinto fisicamente debilitado. E os gregos, não sei se vocês sabem, os gregos, eles admiravam, eles eram culturistas de corpo sadio. Não era? ¿De dónde vino los Juegos Olímpicos? Grecia. Porque ellos decían, pensaban que el hombre para ser feliz necesitaba de un cuerpo fuerte, sadio y una mente sabia, sadia. Entonces, es el cuerpo y la mente tienen que cooperar. Então, eles desarrollavam muito fisicamente os jogos, atletismo, não é? Todo tipo de... Hoje, nós temos Olimpíada de quanto tempo? 4 anos, não? Vindo de allá. E não sei se você sabe que os Juegos Olímpicos surgiram em Atenas, em Monte Olimpo. E havia los mismos juegos, pero en Corinto, con la misma importancia, que eran los Juegos Istímicos. No sé si es esa palabra española. Istímico. ¿Sabe qué es istmo? Istmo, no es isla. Istmo es una faja estrecha de tierra que conecta 2 continentes ou 2 porções maiores de terra. Isso se chama istmos. Em português é istmo. Não sei como se chama em espanhol. Istmo. Então, havia os Juegos Ísmicos em Corinto, com a mesma importância de los Juegos Olímpicos em Atenas, entende? Então, eles admiravam quem tinha que nem Ronaldo, ele está um pouco fora de forma, né? Alguém forte, grandote, musculoso, não? Então, pero Pablo foi todo debilitado. Por isso que provavelmente Apolos tinha um físico melhor, não? Apolos chegou já, ele já foi despreciado. Ele foi com temor, e Apolos foi com muita confiança. Confiança porque sabia falar, e muito temblor. Por dentro, temor, por fora, temblor. Pero, hermanos, nós devemos valorar o que realmente tem valor. Se minha palavra, nem minha palavra, nem minha predicação foi com palavras persuasivas de humana sabedoria, senão com demonstração do Espírito e de poder, para que vuestra fé não esté fundada em la sabedoria de los hombres, sino en el poder de Dios.
quem tem que ser fuerte não é o homem, quem tem que ser fuerte é Deus. Hermanos, ¿entiende? Pero los corintios não sabiam discernir isso. Empezaram a pelear uno com o outro. Não é? Como se pelea em futebol, não é? Quando se juega Chile e Argentina. Muita pelea, não? Então, hermanos, eu sou de Apolos, eu sou de Paulo. Irmão, todos vocês são carnales, são infantiles, bebês em Cristo. Não é assim? Então, ó Senhor Jesus, tenho que avançar mais rápido agora. Capítulo 4. 1 de Coríntios, capítulo 4. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os avanezcáis unos contra otros. Yo soy de este equipo de fútbol, yo soy de otro equipo de fútbol. Yo no sé si en Chile cuáles son los equipos más rivales entre ellos, ¿no? Colo-Colo y la Chile. Colo-Colo y la Chile. ¿Quién son de Colo-Colo? ¿Y quién son de la Chile? Hey. Aí, um de Apolo, outro de Cristo. É uma pelea sola, não? E na verdade, quando nós preferimos alguém, é para nossa própria glória, sabia? Para nossa própria envanecimento. Eu sou de Colo-Colo. E na verdade, é para mi ego, não é? Para mi ego. Então, todo é carnal, Versículo 14, não escribo esto para avergonzá-los, sino para amonestar-los como a hijos míos amados. Então, Pablo não tuvo a intenção de escrever isso para que eles sejam avergonzados, pero Pablo queria perfeccioná-los, queria ajudá-los. Por quê? Se não tinha a visão correta com todo isso, eu vou explicar. Hermanos, problemas e mais problemas se sucederão. Porque aunque tengáis 10.000 anos em Cristo, não tendréis muitos padres, pois em Cristo Jesus eu os engendré por meio do Evangelho. Portanto, os ruego que me imitéis. Aunque eles tenham 10.000 anos, que são 10.000 anos? Essa palavra ajo em grego é pedagogos, que eram em aquele tempo em las famílias gregas. Eles entregavam para alguns de seus empregados, servos ou escravos em casa, que eram mais instruídos, mais sábios, entregavam para eles cuidar de seus filhos, que são chamados de pedagogos, que são chamados de instrutores de ninhos. Entregavam seus ninhos para esses mais sábios entre os seus escravos, para cuidar de sua educação, cuidar de sua instrução. Apolos vino para ser instrutor, não é? E há muitos instrutores em la igreja, há ou não há? Muitos maestros em la igreja, pero não há muitos padres. Você compararia seu padre
con los otros. No. Su padre es su padre. Es el único. ¿No es? Por mejor que sean los otros hombres, pero su padre es especial para ti. Porque su padre es su padre que engendró a usted. Entonces los corintios fueron engendrados por medio de Pablo por el evangelio de Cristo. ¿No es verdad? Entonces un padre solo tiene uno. No se compara padre con maestros. Si nosotros no tenemos esa visión, ese principio claro, mañana vendrá un hombre muy elocuente entre nosotros. Y algunos de nosotros van a decir, este hombre sí, habla perfectamente un español perfecto, de alta categoría, no como estos hermanos que hablan portuñol, ¿no? Y con mucha sabiduría de palabra, mucha elocuencia, mucho poder en discurso. Hermanos, ahí nosotros vamos a ser iludidos, vamos a ser engañados y empieza a nos dividir. Entra en contienda entre nosotros, formar partido entre nosotros. Hermano, todo eso que Dios trabajó entre nosotros será perdido. ¿Entiende? Entonces nosotros debemos estar claro, como dije ayer, ¿quién es el profeta que Dios levantó para nos dar dirección? No importa si es elocuente o no es elocuente. Importa que la palabra suya es de Dios, que nos lleva para una dirección cierta de Dios. ¿Cierto? Entonces yo tengo que entrar en otro asunto, un asunto de esfera de obra, límite de obra. Cuando Apolos foi para Éfeso, foi ajudado por el matrimonio Aquila y Priscila. Atualizaron a él sobre la economía de Dios, la visión de la palabra de Pablo. Apolos debería, antes de irse para Acaya, para Corinto, debería esperar a Pablo en Éfeso, tener comunión con Pablo, alinearse con él y salir bajo su comunión para Corinto. ¿Esto es cierto o no? Así no habría ningún problema. Y Pablo en 1 de Corintios intentó explicar, pero no explicó todo sobre ese asunto, porque era un asunto sensible. Él estaba, aún Apolos estaba en la región. Capítulo 16, vamos mostrar para ustedes. En capítulo 16, último capítulo de 1 de Corintios, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, Apolos estaba en donde Pablo estaba. Entonces, él no tenía tanta libertad de escribir de una manera más clara que eso. Hermanos, ¿entienden? Entonces, eso yo quiero mostrar 2 de Corintios capítulo 10. ¿Cuál es el principio en la obra de Dios? Para que el pueblo de Dios sea uno solo, sigan en una sola dirección, un solo comando sobre el mandato de Dios y no tener la confusión entre nosotros. Entonces, aquí dice Pablo, capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme la regla
que Deus nos ha dado por medida para chegar também hasta vosotros. Se Pablo chegou hasta Acaia, chegou hasta Corinto, chegou hasta Atenas e Corinto, e com o evangelho engendrou a igreja em Corinto, foi porque Deus deu a Pablo, ao ministério de Pablo, por medida, ou não foi? A regra acá, a palavra grega tem significado de instrumento de medida. Deus mediu para Pablo ir hasta Corinto. Então, Corinto fazia parte de sua esfera de obra. Hermanos, entendem, não? Então, qualquer um que entra em la esfera de obra que Deus mediu para Pablo, tinha que fazer em la comunhão com quem está liderando. Aí, porque não nos hemos extralimitado, não salimos de nosso limite, como se não chegássemos hasta vosotros, pois fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, medida. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Não buscamos loor de los hombres, nós buscamos loor de Deus. E também, hermanos, em Romanos, ele já dizia isso, Romanos 15. Eu havia leído essa parte ayer. Romanos 15, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús. Yo voy a empezar el versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Eso es importante. Porque Dios encargó a Pablo, evangelio, ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esa era la regla, la medida que Dios dio para Pablo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Esa fue la parte medida por Dios para Pablo. ¿Fue o no fue? Él fue para los gentiles. Pedro, Juan fueron para los de circuncisión, ¿cierto? Dios así repartió. Entonces, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, entendem que há fundamentos de obra de cada uno. ¿De dónde empezó el ministerio de Pablo? Nosotros sabemos por Hechos capítulo 2, que
a igreja foi regenerada em dia de Pentecostés. Foi? E assim surgiu a igreja em Jerusalém. E eles, por uma persecução, saíram e predicaram em Jerusalém, Judea e Samaria. E alguns foram um pouco mais lejos, pero predicavam solamente a los judíos. Certo? Então, por este ministério, Deus não teria como alcançar muitos gentiles como Deus intentava alcançar. Então, alguns gregos, por ignorar esse princípio desse primeiro ministério, que era para predicar solamente a los judíos, predicaram a los gregos. E assim surgiu a igreja em Antioquia. Antioquia ou Antioquia? Antioquia. Surgiu a igreja em Antioquia. E a igreja em Jerusalém enviou Bernabé para Antioquia, para averiguar o que está ocorrendo, e foi aprovado por Bernabé. E Bernabé se quedou e se acordou de Pablo, foi buscar-lhe em Tarso e levou para servir junto com eles em la igreja Antioquia. Não foi assim? E depois de um ano servindo, o que aconteceu? O que ocorreu? Em Hechos capítulo 13, vamos a ver. Hechos capítulo 13. Ó Senhor Jesus. Agora vou começar. Capítulo 13, versículo 1. Havia entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lúcio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, sirviendo al Señor y ayunando. Dijo, ¿quién? Dijo a mí. Dijo Rivelino. ¿Quién dijo? Espíritu Santo. Yo no sé cómo Espíritu Santo dijo ahí en aquel día, pero dijo el Espíritu Santo, está registrado acá. Dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, hermano, esa obra era obra para predicación del evangelio a los gentiles. Una puerta de obra para los judíos se abrió en día de Pentecostés. La otra obra se abrió ahora en la práctica, porque simbólicamente foi aberto, a porta foi aberta por Pedro em casa de Cornélio, não? Pero praticamente foi aberta a porta em Antioquia. Essa obra Deus enviou a Bernabé e Saulo. E depois do primeiro viagem, ao volver, o Espírito Santo já havia invertido a ordem. Esse ministério foi entregado para Pablo, não é? E a partir da segunda viagem, Pablo com outros cooperadores. E depois da terceira viagem. Então, hermano, essa é a regra, é a medida que Deus me deu para o ministério de Pablo. Está claro ou não? Então, não tem outra medida mais. Essa é a única medida. É para os gentiles. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Assim, empezó
o ministério de Pablo. Certo? Ó Senhor Jesus. Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arábia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Versículo, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. A mí fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, y como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, hermanos, el ministerio de Pablo era un ministerio de predicación del evangelio para los gentiles, para los de incircuncisión. Y Pedro se encargó de la obra para los de la circuncisión. ¿Entiende? Entonces es la parte medida por Dios. Entonces cuando Apolos entra en la obra medida por Dios a Pablo, él tenía que saber cuáles son los principios. No se puede entrar cualquier uno en medio del pueblo de Israel y no escuchar la palabra de Dios por medio de Moisés. Tenía que seguir la dirección que Moisés daba, porque era Dios quien estaba dando. Entonces, hermano, es lo mismo en la iglesia, en la obra de Dios. Eso tiene que quedar claro entre nosotros. ¿En qué ministerio estamos involucrados? ¿Cuál es nuestro ministerio? Nuestro ministerio es un ministerio del Espíritu, no de letra, no de sabiduría humana, no de elocuencia, no de excelencia de palabras humanas, pero es Cristo, la cruz de Cristo, y Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y nuestro ministerio es ministerio de Espíritu. Nosotros somos solamente vasos de barro. La excelencia de poder tiene que ser de Dios. Y Dios, por medio del hombre, débiles, hombres humildes, Dios hace su obra con gran poder. Con señales, milagros, Él confirma su obra. Por isso, irmão, não é a capacidade humana, é o poder de Deus. Certo? Então, agora eu vou explicar para vocês Pablo em Éfesos. Vamos a mirar em Hechos capítulo 19. Ainda não tem fome não, né, a mim?
capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí está un principio importante. En todos los viajes anteriores, Pablo estuvo poco tiempo en cada ciudad predicando el Evangelio, porque él necesitaba expandir el Evangelio. Pero ya mostré en la conferencia en Romanos, del libro de Romanos, de que Pablo intencionaba ir para Espanha. ¿Acuerdan? Porque Pablo já havia predicado o Evangelho hasta Ilírico, hasta região de Corinto, desde Ásia Menor, Galácia, Síria, Cilícia, não é? Que mais? Capadócia, toda aquela região, Macedônia, não é? Trode, Macedônia, e barrando para Atenas, para Tessalônica, Berea e hasta Corinto. Então, se Pablo já havia predicado o Evangelho para estes lugares, ele queria ampliar sua esfera de ação, porque Deus lhe encargou o Evangelho para os gentiles. E os gentiles de outros lugares nunca haviam escutado o Evangelho. Ele queria ir para a Espanha. Pero antes de irse, ele queria consolidar seu trabalho de onde ele operava. E um lugar estratégico que ele escolheu, selecionou, era Éfeso. Porque Éfeso era um porto de grande importância estratégica. Era um porto que faziam comércio desde Oriente e de allá levavam para Ocidente. Ásia Menor aún pertenece hoje ao continente asiático. Então, a partir de Éfeso, por navios, saliam navios com mercancias para Corinto, e de Corinto iba para Itália, Espanha e mais allá. Então, era um porto importante. E Ásia Menor era um lugar muito importante, muito estratégico. Então, Pablo inicialmente quedou-se por 3 meses discutindo, como sempre, em las sinagogas. Pero Deus abriu uma porta em la escuela de Tirano. ¿Qué es la escuela de Tirano? La escuela de Tirano era como en las ciudades griegas. Había muchas escuelas de filosofías, de algum filósofo famoso, que en este caso era Tirano. Tirano debía ser un filósofo. Y había espacio allá que los discípulos o propio Pablo alquilara esse lugar. Entonces quedó-se por 2 años. Pablo quedó-se en el mismo lugar, perfeccionando los hermanos. ¿Qué hizo Pablo en 2 años? Pablo fundó el primer CEPEF. Perfeccionamento de líderes, perfeccionamento de cooperadores, perfeccionamento de obreros.
Pablo queria consolidar esse trabalho. Ele pôs um centro de obra em Éfeso. Aleluia! Porque não é isso que disse acá? Acabei de ler, não? Onde está? Hã? Versículo 10. Assim continuou por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam em Ásia, judíos e gregos, oyeron a palavra do Senhor Jesus por 2 anos, todos os dias, 365 dias ao ano, vezes 2, 800 e tantos dias. Isso, 700 e tantos dias. Então, irmãos, são muitos dias. Que hizo Pablo aí com todos esses dias? Por espaço de 2 anos. Que hizo Pablo? Ele perfeccionou muitos líderes. Perfeccionou muitos obreiros. Pero Pedro, isso é sua inferência. Você está sugerindo, suponendo isso. Está bem. Vamos a comprovar isso. Colossenses, capítulo 1. Quem conhece Colossenses? Que é um obreiro mencionado aí, que nós não conhecíamos. Solamente irmão Dom para para alçar esse assunto de Epáfras. Irmão Dom é fabuloso para isso. Capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epáfras, assim como en Onésimo, acuerda? Nadie falou tanto de Onésimo como irmão Dom. E nadie alçou tanto a importância de Epáfras como irmão Dom. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que é um fiel ministro de Cristo para vosotros. Como levantou a igreja em Colossos? Pablo nunca foi hasta Colossos. Pero Epáfras foi perfeccionado por Pablo em la escuela de Tirano. Se tornou um companheiro espiritual de Pablo, se tornou um cooperador de Pablo e predicou o evangelho, levantou Colossos, a igreja de los Colossenses. E não solamente Colossos, capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4, versículo 12. O saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, Epáfras era de Colossos, ¿cierto? Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por ¿quién? ¿Qué más? Y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Então, não somente Colossos, também Laodicea e também Hierápolis foram levantadas, 3 igrejas, pelo menos levantadas por Epáfras. Não é maravilhoso? Não sei se vocês sabem, geograficamente, Hierápolis queda na parte mais elevada que Laodiceia. E Hierápolis queda na região, como chama, termal. Havia águas termales, termas. Era um lugar turístico. E os romanos construíram casas de banho allá, em muita água caliente salia da cidade. E eles canalizaram esta água caliente hasta Laodicea. Pero, por la distância, essa água
caliente, llegaba en Laodicea, llegaba tibia. Por isso que en la carta para la iglesia en Laodicea, no eres caliente, no eres frío, tú eres tibio. Entonces, hermanos, ¿entiende? Por causa de la geografía. Entonces, hermanos, Epáfras foi perfeccionado em Éfesos. Então, Pablo queria fortalecer Éfesos. Aleluia. E fortaleceu. Isso está em 1 de Coríntios 16 também. Mirar onde, vamos ver se eu vou conseguir achar. 16, capítulo 16, 1 de Coríntios, versículo 5 parece. Versículo 5, sim. Irei a vosotros quando haja passado por Macedônia, pois por Macedônia tenho que passar. E poderá ser que me quede com vosotros, ou aún passe el inverno, para que vosotros me encaminheis a donde haja de ir. Porque não quero veros agora de passo, pois espero estar com vosotros algum tempo, se el Senhor lo permite. Pero estarei em Éfeso hasta Pentecostés. Então, Pablo não queria visitar os coríntios de passo. Ele queria permanecer algum tempo com os coríntios. Por quê? Porque depois de fortalecer Éfeso, fazer de Éfeso puesto ministerial, fazer de Éfeso centro ministerial de Pablo, de perfeccionamento, de um CPF, de perfeccionamento de líderes. Ele queria também fortalecer Corinto, que era outro ponto estratégico de sua obra, certo? Pero por la história ele não tuvo tempo, não se quedou allá. Então, hermanos, havia um problema que Pablo não terminou de tratar com os coríntios. Eu vou mostrar para vocês em 2 de Coríntios, capítulo 13, o último capítulo já de 2 de Coríntios. Esse assunto de ministério de Pablo, de limite de ação da obra, de autoridade apostólica, Pablo não foi claro, muito claro em 1 de Coríntios. Por isso, ele teve que escrever em curto espaço de tempo a segunda carta aos Coríntios. E a segunda carta aos Coríntios é exclusivamente para tratar do problema de ministério, problema apostólico. Já estou fazendo a introdução para a 2 de Coríntios. Amém? Por quê? Porque até o final de 2 Coríntios não havia terminado de tratar. Capítulo 13. Esta é a terceira vez que vou a vosotros. Eu pergunto, é a terceira vez ou segunda vez? Quem sabe? É a segunda vez que ele vai para Corinto ou a terceira vez? Por lo que conhecemos, é a segunda vez. Não é? Primeira vez foi na segunda viagem. E agora é a terceira viagem, então é a segunda vez. Por que aqui está escrito terceira vez? Vamos explicar depois. Por boca de 2 ou 3 testigos se decidirá todo assunto. Que assunto tem que decidir no final de segunda carta? Que assunto, pergunto? Que assunto estava todavia pendente de autoridade apostólica? He dicho antes e agora, digo outra vez como se estuviera presente, e agora ausente lo escribo a los que antes pecaron e a todo lo demás, que si voy outra vez não seré indulgente, pois buscáis uma prueba de que habla Cristo em mim, el cual não é débil para com vosotros, sino que é poderoso em vosotros, porque aunque foi crucificado em debilidade, vive por el poder de Deus. Pois também nós somos débiles em Ele, pero viviremos com Ele, en el poder de Deus para com vosotros. Hermano, nós
en la tierra, haciendo la obra de Dios, servindo al Señor, nosotros servimos siempre con debilidad. Assim como Cristo serviu em debilidade, Cristo foi despreciado. Nós também estamos listos para ser despreciados. Não buscamos glória em esta era. Não buscamos nosso sucesso em este momento. Nós seguimos o passo de Cristo. Ele seguiu o caminho de cruz. Hermano, esse é o ministério de Espírito, sabia? O ministério do Espírito é não buscar glória para si. O ministério do Espírito, irmão, é buscar morir cada dia, ser despreciado, ser ignorado. Irmãos, este é o caminho da cruz. Assim viviremos com o poder de Deus. Que o poder tem que ser de Deus, não de nós. Aí vamos a ver, terminando o versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para não usar de severidade quando esté presente, conforme a autoridade que o Senhor me ha dado para edificação e não para destruição. Esse era assunto que estava pendente até o final da segunda carta. Ele não teve liberdade de tratar em primeira carta. Em segunda carta, no final, quase encerrando a carta, ele trata de assunto pendente, esse problema da autoridade apostólica. Pablo tinha autoridade apostólica entre os coríntios. Tinha ou não tinha? Se para as outras igrejas, como Pablo dijo em 1 Coríntios capítulo 9, se para as outras igrejas ele não é apóstolo, mas para ele, para os coríntios, ele era apóstolo. Não é? Então ele tinha que definir, ele tinha autoridade apostólica, mas não para destruição, é para a edificação. Eu vou então explicar a terceira vez, que é a terceira vez. Então, 2 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1. Alguns fazem inferência de que houve um segundo viagem que Pablo foi e não foi mencionado em la escritura. Não sei, pode ser, pero eu acredito que em capítulo 2, versículo 1, explica o assunto de terceira vez. Capítulo 1 de 2 de Coríntios, versículo 15. Com esta confiança, quise ir primeiro a vosotros, para que tuvieseis uma segunda graça. Houve um momento que Pablo queria ir para Corinto, da segunda vez. Aqui para elas, tivesse uma segunda graça, segunda vez. Pero ele queria ir diretamente de Éfeso para Corinto. Mostra lá o mapa. Era por navio, se alcançava de Éfeso para Corinto mais fácil. Aqui. Mostra outro mapa. Esse aqui, ó. A intenção de Pablo era, chegando em Éfeso, quedando esse tempo necessário em Éfeso para consolidar seu centro de obra, ele ia diretamente para Corinto de navio, de barco, acá. Melhor que dar essa volta toda por la terra, entende? Ele poderia ir para cá. Então, em 2 Coríntios capítulo 1, diz, ele teve a intenção de visitar Corinto de Éfeso, diretamente para Corinto. E de Corinto visitaria Macedônia
ele volveria para Corinto. Não é isso que está escrito? Eu vou ler novamente, 15. Com esta confiança quise ir primeiro a vosotros para que tivesseis uma segunda graça e por vosotros passar a Macedônia, e desde Macedônia venir outra vez a vosotros. ¿Está claro? Foi a intenção. E ser encaminado por vosotros a judia, aqui, não? Já não. Aqui. Por vosotros aqui a judia. Essa era a primeira intenção. Por algum motivo, não ocorreu, certo? Então, o que aconteceu? Como os coríntios estavam llenos de problemas, de contendas, preferências, problemas de alguns gostarem de partido de Apolos, então tudo que Pablo fazia era motivo de crítica. Então aqui diz, versículo 17, e assim que al proponer-me esto, usei quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo es el sí para todas las promesas de Dios. Si usted quiere que la promesa de Dios se cumpla con ustedes, va hasta Cristo, porque Cristo es sí, no es sí y no, Cristo es sí. Entonces, Pablo propuso ir así, pero no se concretizó. Entonces, las críticas vinieron. Y después, por algum motivo, ele viajou por tierra. Agora outro mapa, era outro, né? Ele viajou. Cadê o mapa? No outro agora. Por algum motivo, essa é a terceira viagem, isso. Por algum motivo, Pablo teve que ir hasta Troas. Por quê? Provavelmente ele sabia que Tito volvia com as informações de Corinto, de la reação de eles quanto à primeira carta, volvia por la tierra. Então Pablo estava apressurado e saber qual foi a reação. Então Pablo foi hasta Troas para esperar Tito. E Tito não apareceu. Apareceu na porta para a predicação do evangelho, pero ele não teve tranquilidade. Ele foi hasta Macedônia. E em Macedônia encontrou-se com Tito. Entende? Então, por esse motivo, Pablo foi por tierra, por Tito, e visitou Macedônia como queria, e de allá bajou para Corinto. Em Macedônia, ele escreveu a segunda carta a los Coríntios. A primeira carta foi escrita em Éfeso, a segunda em Macedônia. Aí quando ele chegou em Corinto, depois de visitar Corinto, ele intencionava viajar de Corinto para Jerusalém, levando a colecta, as ofrendas. Pero estavam en el puerto os judíos armando uma armadilha, como uma cilada, na trampa, para prendê-lo e para matá-lo. Então, Pablo não foi de barco e volveu por terra novamente. E passou por aqui, foi hasta Mileto e assim vino a Jerusalém. Irmãos, todo isso para mostrar que o ambiente da igreja em Coríntios era um ambiente de crítica, de não reconhecimento de apóstolo. Problemas, por isso surgiram muitas contendas entre eles.
Pero a segunda carta de Pablo aos Coríntios é para ajudar-lhe a conhecer qual é o ministério de Pablo. Hermanos, agora eu pergunto, que ministério estamos? Em que ministério estamos? Pablo, depois de que foi para Jerusalém, terceira viagem, nós sabemos da história, ele foi preso, ele foi quase morto e foi para Cesareia. E quedou em Cesareia 2 anos. E os judíos armavam todo tipo de trampas para agarrar-lhe e matar-lhe. Então, Pablo não teve outra salida senão apelar para César. E foi para César, foi para Roma, não é isso? E quedou-se em Roma quanto tempo? Quanto tempo? Em la primeiro aprisionamento de Pablo, quem sabe? Provavelmente entre 62 a 64 depois de Cristo, 62, 64. E em la prisão domiciliar, em la casa que ele alquilara em Roma, ele escreveu os livros importantes da Bíblia, o coração da Bíblia, que são os livros de Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. E depois, por algum motivo, porque não havia mais acusação, ele quedou temporariamente suelto por um tempo. E este tempo, ele deve ter visitado Éfeso, Macedônia, Creta, Nicópolis, Troas, Mileto, e provavelmente em Mileto escreveu a carta a los hebreus, se ele realmente era o autor. Pero em anos 67, para surpresa de todos, imperador Nerón, imperador romano Nerón, perseguiu a Pablo e puso Pablo novamente em prisão. E Pablo então pressentia sua morte em 2 Timóteo, capítulo 4, isso? Versículo 6, como disse? Já vou terminar. Está com hambre? Versículo 6. Essa parte é muito importante. É muito importante. Nós vamos nos alegrar todos juntos. Porque eu já estou para ser sacrificado e o tempo de minha partida está cercano. Ele foi preso novamente por imperador Nerón. E ele sabia que Nerón intencionava matá-lo. Em 67, provavelmente, Pablo foi martirizado por el Senhor. O ministério de Pablo terminou com sua morte, assim como todos os ministérios de los apóstolos termina com sua morte. Pero Éfeso, é centro de obra levantado por Pablo para ajudar toda a Ásia. Sabe quem foi para allá? Em anos 70, imperador Tito destruiu Jerusalém, o templo todo. A igreja em Jerusalém também se foi. Pero Juan, pouco antes disso, acredito por volta de 69, ele foi para Éfeso. Poucos anos depois que Pablo foi martirizado, Juan foi para Éfeso. E Juan quedou de anos 70, pelo menos, hasta 90. Ele quedou trabalhando entre os de Ásia Menor. Amém? E, no ano 90, imperador Domiciano
por causa que ele se recusou a prostrar ao imperador, ele foi exilado para a isla de Patmos. E allí ele teve a visão de Apocalipse. Aí voltou novamente para Éfeso, depois disso, e ali escreveu mais 3 cartas, primeira, segunda, terceira carta de Juan. E provavelmente nesse tempo também foi escrito o Evangelho de Juan. A igreja em Éfeso, ó Senhor Jesus, que era uma igreja fundamentada por muitas verdades por Pablo. Vamos a mirar em Apocalipse 1. Tem um pouco mais de paciência ou não? Apocalipse 1, ou melhor, 2. Apocalipse 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, con el trabajo de Pablo, en el tiempo que estuvo 3 años, él quedóse en Éfeso, y después con más 2 años de trabajo de Juan, cuando Juan escribió en el año 90 para la iglesia en Éfeso, la carta de Juan, Éfeso era uma igreja muito clara com as verdades, muito clara, né, em conhecimento bíblico. Eles conheciam, porque Pablo passou por allá, ajudou-lhes. Pero havia um problema, né? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, portanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, hermanos, la cultura griega busca por conocimiento, busca por sabiduría humana. E depois, agora, Pablo tentou cambiar sua cultura para a cultura de Deus, e mostrando o caminho de Deus. Todavia, ele hizo um grupo de pessoas aún lleno de conhecimento. Juan foi para allá e deu sequência, deu continuação ao ministério de Pablo. Esse ministério foi para quê? Para remendar, para consertar, para o que estava roto. Esse ministério de Juan, o mesmo irmão dijo, eu não entendo como é esse ministério de Juan. Porque para nós, o ministério de Juan é muito superior ao que podemos entender. Estamos aún em jardim de infância. Somos niños para entender o ministério de Juan. É difícil definir o ministério de Juan, porque o ministério de Juan leva a você que está lleno de conhecimento para amor, vida e vida. Hermano Dom, foi-lhe dado o nome de Juan. Ele levou as palavras do ministério de Hermano Lee para nós. Ele trajo. Pero quando depois de 84, 85 em adelante, impediram de ele receber mais palavras de Hermano Lee. Ele foi impedido.
Deus falou para ele, ele habla por sua revelação. Ele trajo o ministério de Juan para nós. Não sei se você entende. Eu era um jovem, e um jovem que estudou engenharia, ciências exatas, cabeça de engenheiro, entra al fundo em conhecimento. Eu era assim, mas o irmão Dom me salvou de meramente conhecimento e foi me ajudando. É difícil definir que ajuda é essa, mas ele foi me ajudando de conhecimento, porque conhecimento engrandece o homem, orgullece o homem, pero hermano, amor humilha o homem. Nós fomos levados para a vida. Pouco a pouco entendemos o ministério do irmão Dom. O ministério do irmão Dom é o ministério de Juan. Então, se perguntar a mim, em que ministério estamos metidos? Claro, todo o ministério começou em Jerusalém. Pero Deus tuvo um começo para os gentiles em Antioquia. E de Antioquia, nós recebimos tantas palavras reveladoras de Pablo hasta sua muerte. Pero Deus usou Juan para ajudar os que foram ajudados pelo ministério de Pablo, para levá-los para a vida, para amor. Então, esse ministério de Pablo teve continuidade, não mais por Pablo, mas por Juan. E Juan, ele viveu hasta morir de velhice. E a igreja em Éfeso é uma palavra grega que significa deseable. A igreja, depois que Pablo partiu, ele não conseguiu levar a ser uma igreja deseable. Mas depois do trabalho de Juan, a igreja em Éfeso se tornou uma igreja deseable, llena de vida, llena de amor, llena de paciência, longanimidade de Deus, não é isso? Hermanos, é isso que está ocorrendo com nós. Acreditam que nós estamos em la sequência de este ministério? Nuestro ministério é o ministério que Deus tuvo um começo para os gentiles em Antioquia, foi levado adelante por o ministério de Pablo e foi dado continuação por Juan. E quando Juan morreu, o ministério de Juan não morreu. O único ministério que não morre com o apóstolo era o ministério de Juan. Porque em capítulo 21 de Juan, como disse, capítulo 21 de Juan, quando Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? E que de este? Jesus lhe disse, se quero que ele quede hasta que eu venga, que a ti? Sigue-me tu. Aí este dicho se extendió entonces entre os hermanos, que aquele discípulo não moriria. Pero Jesus não lhe dijo que não moriria, sino, si quero que ele quede hasta que eu venga, que é de ti? Este é esse discípulo que dá testemunho de estas coisas e escreveu estas coisas, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Hermano, nós estamos em el ministério de Juan. Amém? Que é o ministério do Espírito e o ministério de vida. Sabe por que as revelações vêm com tanta intensidade entre nós? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou dar um secreto. Porque nós estamos usando o ministério de Juan para desvelar o ministério de Pablo. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Estão no ministério de Juan,
Pero toda la base de ministerio de palabra es de Pablo. Pero usar ministerio de Pablo, todavía falta algo. Pero ahora usando o ministério de Juan, não falta nada. Nós vamos trazer o Senhor de volta. Você acredita nisso? Então se compromete com esse ministério. Vamos seguir juntos como um solo homem, uma sola obra, um solo ministério, hasta trazer o Senhor de volta, como sacerdócio de Deus, da casa de Deus, para formar os vencedores coletivos. E também como exército de Deus, conquistar a terra que falta, levantando igrejas em todas as cidades, irmãos, predicando o evangelho. Portanto, irmãos, essas são as últimas palavras. Deus os bendiga. Amém? Vou pedir para Andrés e a mim e os irmãos cooperadores venham cá para orar por vocês. Os cooperadores. Por causa do André, ora aqui embaixo. Por causa do André, aqui embaixo. Vamos quedarmos todos parados. Vamos receber esta bendição de los hermanos. Aqui na frente. Aqui. Micrófono. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Senhor, em realidade não temos palavras para dizer, de tão grato estamos por tu revelação na palavra. Oh, tu nos revelaste a los sábios deste mundo. Oh, tu nos consideraste a ellos. Senhor, a considerar nosotros, los humildes, los simples. Senhor, te damos graças. Oh, Senhor, tanta palavra, tanta luz. Senhor, nos ha posicionado corretamente neste ministério. Estamos no ministério do Espírito e de vida. Oh, estamos em base sobre o ministério de Pablo, pero estamos hoje seguindo o ministério de Juan. Lleno de amor por los hermanos, la Filadelfia. Oh Señor Jesús, esto es vida de la iglesia. Aquí nosotros queremos proseguir hasta que tú venga. Oh, vamos traer tu vuelta, Señor. Señor amado, bendice a tus iglesias acá en Chile. Cada hermano, cada hermana, Señor, que alcance. Oh, tu bendición a cada uno. Señor Jesús, que ya no más los mismos sean transformados cada vez más. Queremos llegar a la glorificación y ser un hijo varón colectivo. Señor Jesús, también, pero aún, Señor, hay mucho que hacer. Oh, 300 ciudades en Chile a ser conquistados. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos dado sacerdócio, o Senhor também nos ha dado exército para conquistar a terra. Senhor Jesus, bendice a estes hermanos que estão participando desta conferência e lhe dê graças, Senhor, para transmitir este mesmo encargo fielmente a todos que los cercan en las localidades. Senhor Jesus, gracias, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.